noite, irmãos. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, pelo privilégio que é estarmos na sua casa para prestarmos culto ao Senhor, ó Deus. Quão privilegiado nós somos em estarmos em todo domingo te louvando, bendizendo o teu nome, ouvindo a tua palavra, lutando contra o pecado, nos exortando e nos animando uns aos outros por meio do teu amor e por meio da sua palavra, ó Deus. Nós já estivemos aqui durante a manhã e ouvimos a tua voz. Que neste momento, no período noturno, nós também possamos ouvir o Senhor falar aos nossos corações. Que nós sejamos, ó Pai, verdadeiramente praticantes da sua palavra, que a nossa vida possa refletir o seu amor por nós, pela sua igreja, a regeneração que nos foi dada, nos foi entregue por meio do seu Filho, ó Pai. Que a nossa vida seja uma vida espelho, para que as pessoas possam olhar a nós e contemplar as maravilhas do Senhor e te glorificar, ó Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós e através de nós. Que nesse momento nós tenhamos reverência, que nós tenhamos concentração em tudo que vai ser dito pelo Senhor, através de mim, pelas tuas misericórdias, ó Senhor. Não possuo méritos algum em estar aqui, mas é por meio do Senhor, dos méritos de Cristo Jesus e da confiança que Ele nos dá, é que nós, como congregação do Senhor, nos reunimos e nos ajuntamos, clamando ao teu santo nome, para que o teu amor derrame, seja derramado por meio do seu povo. Nós agradecemos, certo de que o Senhor nos ouve, porque como foi dito aqui, porque é por meio do nosso verdadeiro sumo sacerdote, o nosso Senhor Jesus, que as nossas orações são conduzidas até o teu trono de graça. Muito obrigado por tudo e oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria pedi-los para que vocês abram as suas Bíblias na carta de Tiago, e a gente vai abordar o finalzinho do capítulo 4, versos de 13 a 17. Tiago 4, versos de 13 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante, e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não somente viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. É interessante que a gente citou um pouquinho sobre o contexto da carta de 1 Pedro, né? E não somente da carta de 1 Pedro, mas de diversas cartas paulinas, por exemplo, e a gente citou, foi falado aqui que a característica das cartas é que antes é colocada, exposta uma doutrina teológica, a base da teologia, que vai ser explicada após ser colocado aquilo que deve ser praticado em detrimento daquilo que foi colocado como teologia. Isso é uma característica muito grande das cartas, né? As chamadas cartas prescritivas. Elas dão direcionamento às nossas atitudes, à nossa ética, como que nós devemos viver como povo de Deus, diante de contextos como sofrimento, debates teológicos, problemas concernentes a uma definição em si, ou sobre a plenitude de Cristo, quem é Jesus, enfim, em detrimento de alguma demanda, é escrita uma carta com esse propósito.
Normalmente é feito dessa forma, é exposto uma teologia, é solidificado uma doutrina ou quais sejam essas doutrinas, a fim de que toda a ética seja extraída destas doutrinas. Eu falo isso porque a carta de Tiago é um livro distinto no Novo Testamento. Ele é único quando a gente pensa nessa forma de carta, né? Porque embora ela seja uma carta, o seu formato diferencia totalmente das cartas de Paulo, da carta de Pedro, por exemplo, que nós lemos aqui de manhã. Dentro da carta de Tiago, ela não segue esse formato que eu acabei de dizer. O formato dela é totalmente prático, do início ao seu fim. Você vai ver na carta de Tiago conselhos práticos aos cristãos daqui da dispersão, um contexto muito parecido com o contexto de 1 Pedro, né? Ela foi escrita para os cristãos judeus que também estavam dispersos, talvez muito provável por causa da dispersão que havia ocorrido ali depois da morte de... Eu esqueci o nome do primeiro diácono lá da igreja, Estevão, obrigado. Diácono logo lembrou ali prontamente, né? Muito bem. Logo após a morte de Estevão, que a igreja é dispersa. Isso é muito interessante, porque esse contexto é o mesmo: sofrimento, encorajamento em detrimento dessa dispersão, do fato de eles estarem sendo perseguidos por causa da fé. Mas a literatura é uma literatura diferenciada, é uma literatura que se aproxima muito mais daquilo que a gente chama de literatura sapiencial, né, do Antigo Testamento, os livros sapienciais como Salmos, Provérbios, Cantares, né, própria literatura de Jó. São livros que você encontra conselhos ou questões práticas, às vezes até mesmo salpicadas, e se você não consegue formar um compilado lógico, se você for ler a carta de Tiago, você parece que ele está falando coisas distintas, sem muita lógica entre si. Mas o problema é que nós não olhamos dentro do estilo literário que ele foi escrito. O estilo é um estilo sapiencial. Muito provavelmente ele tem aqui em mente o livro de Jó como espelho. Inclusive ele cita isso no capítulo 5, né? Essa a ideia. A literatura sapiencial, ela está bem pertinente aqui, bem visível, bem latente no modo como Tiago escreve. É importante a gente pensar que Tiago aqui é o meio-irmão de Cristo, né? Ele era o líder da igreja de Jerusalém, então era alguém bem versado na própria literatura judaica, no próprio ensinamento judaico. E esse contexto, o contexto do sofrimento, né, é claro nesta carta. Quando você olha lá no primeiro capítulo, no versículo 2, parece até um copia e cola lá de Pedro, né, quando ele fala assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Ele já começa a carta falando: olha, as provações que vocês estão passando, mais uma vez, precisa servir para vocês como alegria, e não como pedra de tropeço, ou não como algo que vai atrapalhá-los na caminhada cristã. Muito pelo contrário, ela precisa estimular a caminhada de vocês, né? Mesmo diante das dificuldades que os cristãos estavam passando, e principalmente diante das divisões existentes no meio da igreja, mais uma vez um contexto muito parecido com o contexto de 1 Pedro, eles precisavam ser fortalecidos pelo Evangelho do Senhor por meio de Tiago, a utilizar-se desse princípio sapiencial, né? Essa ideia literária de sapiencial. Isso é interessante porque essa sabedoria, né? Essa literatura sapiencial fornecida pela carta de Tiago é o que vai gerar nos seus leitores uma disposição correta diante de Deus. Ou seja, eles passariam a agir conforme aqueles que verdadeiramente foram encontrados por Cristo. O que o fariam a agir como verdadeiros cristãos era a sabedoria que vinha do alto, era a sabedoria do Senhor, eram os bons conselhos que vinham dos céus. A base teológica da carta é simplesmente que o princípio é que Deus é o dono de toda a sabedoria. Então, a lógica é que toda a sabedoria só pode vir de Deus. É uma lógica, um silogismo, é algo fácil de dedução, né? Se Deus é o dono da sabedoria, logo toda a sabedoria vem de Deus. Então, aquele que necessita de sabedoria, e agora
é colocado aos cristãos, àqueles que a membresia, a comunidade, só havia uma coisa a ser feita: é clamar a Deus por sabedoria. Está lá no versículo 5 do primeiro capítulo. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Ou seja, aquilo que os fariam viver diante de todos, diante da tribulação, do sofrimento, só seria dado por Deus, e seria dado mediante petição. Se eles pedissem sabedoria diante da necessidade que a igreja estava passando, Deus concederia essa sabedoria, e somente Ele poderia conceder, porque Ele era o dono de toda a sabedoria. E essa definição de sabedoria, segundo Tiago, é muito importante para nós, porque a sabedoria do mundo, principalmente num contexto moderno, é aquela sabedoria que consegue colocar dentro de uma caixa ou dentro de um reservatório todo o conhecimento possível. Então, se você quiser adquirir sabedoria, você vai ler bons livros, você vai ver vídeos de pessoas sábias, você vai se sentar ao lado de pessoas que sabem da vida e vai ouvir histórias. A sabedoria hoje, moderna, é muito se adquirir conhecimento. Mas a sabedoria que Tiago trata aqui é não somente adquirir conhecimento, mas é principalmente colocar esse conhecimento adquirido em prática. Tiago, ele olha de um outro ponto de vista, ele olha no ponto de vista da praxis, ou seja, eu preciso verdadeiramente praticar o evangelho do Senhor e viver esse evangelho, viver essa vida diante da tribulação, viver essa sabedoria diante dos ensinamentos do Senhor, né? O conceito moderno de sabedoria é muito contrário àquilo que Tiago profere, estabelece como sabedoria. A sabedoria para Tiago está relacionada às nossas ações, ao nosso proceder, e não apenas o quanto de informação eu consigo acumular na minha cabeça. Isso é um ponto fundamental para quando você vai abrir a carta de Tiago e entender, né? Até mesmo para quando a gente vai colocar, por exemplo, um debate muito famoso, eu devo falar um pouquinho sobre isso mais na frente, que é o debate entre fé e obras. A gente precisa entender que Tiago está tratando de uma sabedoria da prática. Ele não está fazendo nenhuma anulação daquilo que foi dito por Paulo, até porque provavelmente ele não sabia o que Paulo tinha escrito, diferente de Pedro. Então ele está olhando da necessidade, da demanda da igreja, e a demanda é uma prática, é uma necessidade de uma sabedoria colocada diante do povo de Deus, a partir do efeito do evangelho na vida deles. E quando a gente atribui esse esboço, né, mais uma vez, eu estou pegando Tiago 4, eu não tenho como chegar em Tiago 4 sem antes entender Tiago 1, 2 e 3, e até mesmo Tiago 5, né? Embora seja salpicado algumas questões aqui, ele tem uma questão lógica. E no primeiro capítulo, Tiago trata sobre o efeito que a sabedoria que vem do alto provoca nas tribulações. Então ele está falando assim: essa sabedoria vai fazer com que vocês, diante da tribulação, saiam vencedores, porque essa sabedoria vem de Deus, e essa sabedoria vai purificar vocês, vai amadurecer vocês na fé, e essa sabedoria vai gerar uma fé ainda mais robusta, uma fé provada, uma fé testificada, uma fé com obras. É desse ponto, é o agir em conformidade com a palavra que com certeza gera no cristão um amadurecimento. No capítulo 2, Tiago vai tratar, à luz dessa sabedoria, o problema de divisão que havia na igreja, bem possivelmente entre ricos e pobres, ou classes distintas, né? Eles precisariam mostrar como a fé deles era evidenciada por uma conduta de amor ao próximo, ou seja, ela deveria ser vista pela operosidade da fé, pelas suas obras. Está lá no capítulo 2, dos versos de número 14 a 26, vale a pena a gente dar uma olhada. Verificais que uma pessoa, versos 14 a 26, perdão. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo?
Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem, treme. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Isso aqui enlouqueceu Lutero, né? Inclusive, ele vai chamar a carta de Tiago como carta de palha, né? Porque ele não entendeu aquilo que nós estávamos dizendo aqui. Ele está olhando sobre a ótica da sabedoria, sobre um outro ponto de vista, o ponto da prática, né? Não é que ele esteja anulando a justificação somente pela fé, mas ele está mostrando que essa fé sem obras não é a fé tratada por Paulo, não é a fé tratada pela Escritura Sagrada, porque essa fé, ela é necessariamente acompanhada por uma vida prática, por uma vida que espelha o Evangelho do Senhor Jesus, né? E essa divisão, ele está mostrando que deveria ser vencida por uma fé com obras, por uma sabedoria à luz da Escritura Sagrada, à luz do Senhor. O problema de divisão que a igreja apresentava, né, só seria vencido por meio da sabedoria que vinha do alto, né? No capítulo 3, o autor vai mostrar como que essa sabedoria nos instrui a frearmos, por exemplo, a nossa língua, né, a qual ele coloca como um órgão pequeno, porém de muita importância, porque ela tem o poder, inclusive, de incendiar uma cidade, né? Então ele vai falar que essa sabedoria vai fazer com que os cristãos se comportem de maneira digna do Senhor, por meio de uma postura adequada, não por maledicências, não por falar mal uns dos outros, mas agindo de forma distinta uns com os outros, né? De forma sábia. Ele coloca aqui em oposição a sabedoria que vem do alto com a sabedoria dos homens. Isso fica muito claro no capítulo 3, até que a gente chega no capítulo 4, né? Esse trecho que está inserido na nossa passagem, onde o autor vai pontuar sobre como essas contendas e guerras que estavam diante deles surgiam, ou seja, por que eles estavam, quais eram os motivos que os faziam contender entre si. E no versículo 1 do capítulo 4 fica muito claro que ele fala assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerra, nada tendes porque não pedis. O problema que estava ocorrendo aqui, o motivo, a razão do porquê eles estavam em guerra era somente um. Eles estavam em guerra por causa dos problemas que o pecado ocasionava na igreja. Era o pecado, era a cobiça, era a sua carne, era a natureza má que ainda coabitava com eles. Eles davam vazão a essa natureza má diante da vida em comunidade. Isso gerava neles intrigas, cobiça, guerras no meio deles. Isso é interessante porque essa conduta refletia inclusive nas orações deles. No versículo 3, no capítulo 4, ele fala, né? Pedis e não recebeis, porque pedis maus, para esbanjardes em vossos prazeres. Os pecados que estavam intrínsecos à igreja, que estavam dentro da igreja, dentro daquela comunidade, eles espelhavam justamente a oração, as orações daquela comunidade. Isso é muito interessante porque
Dentro desse ponto de vista, né, eles oravam mal, pediam mal e não recebiam por causa disso, porque pediam segundo os seus próprios prazeres. A natureza pecaminosa, a língua desenfreada, os rachas que existiam refletiam as suas próprias orações. Eles eram amigos do mundo, amigos dos prazeres, como está no versículo 4, e dentro desse ponto de vista, até a gente citou isso na parte da manhã, que não há conciliação entre o mundo e também e Deus, né? Ou você está do lado do mundo ou você está do lado do Senhor, porque esses lados estão em oposição, você não tem como agradar a dois senhores. E essa questão é muito clara, porque sempre quando há um problema de divisão na igreja, só há um motivo: estamos mais nos aproximando do mundo do que de Deus, mais dos nossos pecados, dos nossos desejos, do que do Senhor, do que da mortificação da carne. Sempre que há um problema de divisão na igreja, esse problema é oriundo dos nossos próprios pecados, das nossas próprias concupiscências, do nosso próprio desejo desenfreado em querer ser, em querer ter, em querer não mortificar a nossa própria carne. Esse é o problema que estava ocorrendo aqui. Era a carne maligna, atingida pelo pecado, dominando a vida daqueles crentes. E um ponto que Tiago coloca aqui, que é muito pertinente, é que esse pecado contamina as orações daquelas pessoas, daquele povo, daquela comunidade. E quando a gente quer enxergar, por exemplo, uma boa teologia na igreja, ou como nós procedemos, ou a nossa prática cristã, olha para a oração da igreja. Na oração, a gente faz a nossa melhor teologia. Na oração, diante do Senhor de joelhos, nós verdadeiramente mostramos quem nós somos, né? O Jonas Madureira, ele fala que a maior obra teológica de um teólogo é a sua oração. Ele fala isso baseado em Confissões de Agostinho, né? Então é muito importante, se nós queremos analisar a nossa vida, o nosso coração, analisarmos as nossas orações, as nossas petições, a nossa confiança, os nossos desejos, a nossa altivez, a nossa prepotência. Tudo isso não passa batido na oração, não passa batido. Na oração eu mostro realmente quem eu sou. Talvez aqui na igreja, orando em público, talvez eu consiga até disfarçar, mas quando eu trancar a porta do meu quarto, solitário com o Senhor, e abrir o meu coração para Ele, eu verdadeiramente vou mostrar em quem eu confio. Se é em mim mesmo, se as minhas petições estão em conformidade com a palavra de Deus, ou se eu peço simplesmente para o meu bel prazer, ou para o meu próprio conforto. Ou será que a glória de Deus, a sua imagem, aquilo que Ele deseja, é em primazia a nossa vida, mesmo quando isso vai gerar dor e sofrimento? A oração é muito importante dentro desse ponto. É nelas que nós somos ou hipócritas ou pecadores arrependidos. E o grande problema do capítulo 4 é simplesmente a insubmissão. O capítulo ele vai tratar todo dessa temática, a insubmissão, está lá no versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A sujeição, ela só pode ser dada ao Senhor. Ao diabo você nunca pode se sujeitar, mas você deve resistir por meio da palavra de Deus, assim como o Senhor Jesus fez quando foi tentado. A submissão, ela deve ser dada, deve ser concedida somente a Deus. O homem deve submissão a Deus, mas nunca ao diabo, nunca a si próprio, né? Aquela história de que ouça o seu coração, olha para dentro de si, isso é balela. Nunca ouça o seu coração, nunca ouça a si mesmo. E muito cuidado com os conselheiros, né? Porque semana que vem vai haver aqui uma conferência sobre aconselhamento, mas não é só sobre aconselhamento, é sobre aconselhamento bíblico. Porque o aconselhamento, ele não é em conformidade com a minha ideia
do que é certo e o que é errado, mas é sempre em conformidade com a Bíblia, nem em conformidade com a psicologia, com a psicanálise ou qualquer outra coisa, mas a ferramenta do conselheiro cristão é a Sagrada Escritura. Não é aquilo que eu acho certo, deixo de achar. Muito cuidado com os conselheiros. Vide Jó. A ideia aqui é que a submissão, o ouvir, primeiramente deve ser, o ouvido do homem, ele deve estar inclinado à voz de Deus, nunca à voz dos outros. A voz dos outros, elas precisam refletir a voz de Deus. E para nós nos aproximarmos do Senhor, ele requer uma atitude coerente, né? Ele fala que nós precisamos nos arrepender, a chorar pelos nossos pecados, a nos aproximarmos de Deus, ou seja, ter uma atitude que seja coerente com aquilo que nós estamos passando. No final, o problema da submissão sempre vai estar relacionado ao orgulho do nosso coração. Nós não nos submetemos simplesmente porque nós nos achamos melhores, porque nós nos achamos maiores, dignos de sermos ouvidos. Quando eu coloco, assim como Eva, né, Adão, você tinha a palavra da serpente e a palavra de Deus, ela preferiu obedecer à voz da serpente porque ela achou agradável aos seus ouvidos, ela achou agradável a si mesma. E diante disso, sempre vai estar ligado ao fato do orgulho. Não nos submetemos a Deus porque simplesmente nos achamos melhores que o próprio Deus. É esse o ponto aqui. Olha o versículo 6, né? Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A soberba, ela está muito latente neste capítulo. A submissão, ela só acontece naqueles que são humildes, não naqueles que são soberbos. Por que eu estou falando isso? Porque você vai ver que todo o trecho que nós lemos está falando de uma soberba, está falando de um olhar altivo, né? Ou seja, essa postura de vocês, divisões, proximidade com o mundo, flerte com o diabo, amigo dos prazeres. Fica claro que o que vocês estão passando é porque vocês estão prepotentes, altivos, acham que são donos dos seus próprios destinos, vivem como se Deus não existisse, tem até consciência de que Deus existe, mas vivem como se Ele não existisse. E a ideia é que o homem, ele é tão frágil, ele é tão limitado, que ele não sabe nem o que vai lhe acontecer amanhã. Como então ele pode ser tão prepotente a ponto de dizer que vai fazer isso ou vai fazer aquilo outro? Como? A vida, ela é como uma neblina. A ideia aqui é aquela, na linguagem de Eclesiastes, né, a literatura sapiencial, é como bolhas de sabão, logo se esvai, logo é dissolvida. Como você pode ter a prepotência de falar, vou fazer isso amanhã, depois eu vou fazer aquilo, eu vou negociar, eu vou fazer qualquer outra coisa, sem a ideia de que Deus é soberano e eu preciso me submeter a Ele em todas as circunstâncias. Eu lembro de Provérbios, mais uma vez, uma literatura sapiencial: não te glorie do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá este dia. Isso mostra a nossa finitude, a nossa limitação, e a postura do ser humano, ela deveria contemplar a soberania de Deus e o seu poder. Uma postura arrogante diante de quem Deus é acaba sendo esse pecado grave, comparado aqui como um pecado maligno, né? Interessante, porque esse trecho de 13 a 17, Tiago vai exortar possivelmente aos comerciantes, aos negociadores da sua igreja, os empresários que estavam naquela localidade, né? É esse o trecho aqui de 13 a 17. Eles estavam vivendo como se Deus não existisse, eram cristãos, mas não tinham consciência de que para fazer qualquer coisa, inclusive para o sucesso dos seus negócios, dependiam de Deus, viviam uma espécie de ateísmo prático. E Tiago começa com essa interjeição aqui,
atendei agora, no versículo 13, atendei agora, como se fosse uma construção grega utilizada para chamar a atenção, né? Você poderia se traduzir como vede agora, vede, considerai, vede atentamente, ou seja, olhai para cá que agora eu vou falar alguma coisa muito importante para vocês. Algo muito importante vai ser dito, atendei agora. Hoje ou amanhã iremos para tal cidade e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros, né? Essas pessoas, esses comerciantes faziam seus planejamentos, negociavam, ganhavam dinheiro sem colocar Deus em nenhum momento deste processo. Faziam simplesmente pela sua própria força, sem contemplar que Deus estava em todo o processo. Veja que o problema não está simplesmente em viajar a negócios ou trabalhar, mas o problema está em viver uma vida onde simplesmente não há espaço para Deus. É viver uma vida fazendo aquilo que é bom em si mesmo, porém de uma forma equivocada, errada, pecaminosa, porque tudo que nós fazemos, se não for para a glória de Deus, é pecado. Viajar a trabalho, trabalhar, negociar, até mesmo tirar o sustento da nossa família, se Deus não estiver em tudo isso que nós fazemos, é pecado. Em Mateus 24, 38, 39, é dito ali que o povo que vivia antes do dilúvio, né, viviam dessa forma. Dá uma olhadinha lá em Mateus 24. (38 e 39). Como é que vivia esse povo quando Noé anunciava a chegada do dilúvio? Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Você vê que eles não faziam nada pecaminoso em si mesmos. Eles comiam e bebiam, né? E davam-se em casamento. Se dar em casamento é pecado, então Clarinha e o Davi ali já estão em pecado, mas ainda não, né? É o já, mas ainda não. Isso não é ruim em si mesmo, muito pelo contrário, é bom. O problema é que todas aquelas atitudes eram feitas desprezando a voz de Deus. O Senhor tinha dito, né, como Tiago, ouça atentamente, atendei agora, vede, mas eles preferiam fazer aquilo que eles estavam acostumados, que era natural, né? Ageu também fala um pouco sobre isso, quando eles construíam casas apaneladas, ao invés de construir o templo do Senhor. O povo estava ali, estavam tão distraídos que acabou que Noé entrou na arca, a família entrou na arca, os animais entraram na arca, eles nem perceberam, somente quando o dilúvio chegou. Parece o caso dessa rapaziada aqui, né, que está indo a negócio, está planejando, está ganhando dinheiro, está fazendo isso, está indo para um lugar, está ganhando, mas está vivendo uma vida frívola, uma vida à parte de Deus, uma vida que longe do Senhor não pode nem ser chamada de vida. O problema não está nessas coisas em si, o problema está na soberba, em achar que todos esses procedimentos dependem única e exclusivamente dos nossos próprios esforços, nas nossas habilidades, nos nossos conhecimentos, no nosso preparo. Tudo isso que eu falei é importante, mas isso sem o Senhor não é nada. No verso 14, né, quando ele fala assim, vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa, né? Esses mercadores falam do futuro com uma certeza tão grande que deixa Tiago assim meio bobo. Como é que esses caras falam com tanta certeza, né? Se esses caras não sabem nem o que é a vida, vocês não sabem nem qual é o propósito da vida, o que vocês estão fazendo, qual o propósito de vocês trabalharem, qual é o propósito de vocês existirem, qual o propósito de vocês virem à igreja, qual o propósito disso?
É a glória de Deus? É ter prazer nele eternamente? É viver integralmente para ele? Ou é conquistar as suas próprias coisas? Vocês não sabem nem o que se trata, o que vocês estão fazendo aqui. Como é que vocês conseguem falar do futuro com tanta certeza? Eles não poderiam dizer nada sobre o futuro, porque eles não tinham controle algum sobre ele. Se eles soubessem de verdade que o propósito da vida deles era glorificar a Deus, ter prazer nele, conforme fala o nosso símbolo de fé, não estariam vivendo uma vida confiando em si mesmo, mas estariam se colocando no meio de todo o processo, debaixo da vontade de Deus, que é soberano Senhor. Tiago compara a vida humana à fragilidade de uma neblina que logo aparece e logo se dissipa. Interessante que quem acorda cedo aqui, eu tenho a oportunidade de acordar cedo, e quando eu vejo o céu lotado de neblina, eu já sei que vai vir um sol rachando, porque essa neblina ela não dura muito tempo. Quando você vê o céu carregado de nuvens, você fala, opa, vem chuva por aí. Quando você vê o céu cheio de neblina, aquela neblina baixa, você sabe que mais tardar 7 horas, 8 horas da manhã, já vai estar tudo dissipado, o sol vai estar rachando sobre a sua cabeça, porque essa neblina não tem poder algum de controlar nada, porque ela é algo passageiro, ela não tem esse poder, ela é frágil, ela não tem duração. Dá uma olhadinha no Salmo 90, no versículo 10, no verso 10 do Salmo aqui de Moisés. Salmo 90, verso 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem falou isso aqui foi Moisés, que viveu 120 anos. Se ele falou isso, vivendo isso tudo, nós vivendo aí 80, 90, 70, essa é a média, A vida é frágil, a vida é passageira. Nós não podemos nem sequer dizer que no futuro faremos isso ou aquilo, porque nós não temos poder algum para determinar o nosso próprio futuro. Tiago passa o verso 13 e 14 só mostrando o erro deles, Vocês estão fazendo isso e aquilo, não deveriam fazer isso. E a partir do verso 15, depois de censurar esses atos, Tiago passa agora a dizer o que eles deveriam fazer. Dá uma olhadinha, em vez disso, ou seja, em vez de serem altivos, em vez de falarem que vão fazer isso, aquilo, porque vocês não sabem nem o dia de amanhã, não sabem nem qual é o propósito da vida, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, nós viveremos, como também faremos isto ou aquilo, Esse texto está falando de submissão à vontade de Deus. Deus é soberano, é por isso que nós precisamos colocá-lo em nossos planos e em nossas ações, na nossa vida. É porque a nossa vontade, ela precisa estar submissa à vontade de Deus, à vontade daquele que verdadeiramente é. É claro que nós temos vontade, é claro que nós temos escolhas, é claro que nós temos planos, mas isso não é autônomo, não é a parte de Deus. Todo proceder humano está milimetricamente ordenado e controlado pelo Senhor. Qualquer atitude do ser humano foi já determinado por Deus. O nome disso é providência. Deus concorre para que todas as coisas deste mundo, da maior a menor, façam com que os seus planos se concretizem em nossas vidas. Nada passa despercebido, muito pelo contrário, nada passa sem o decreto de Deus. Deus não somente sabe, às vezes querem valorizar a providência, não, que Deus sabe de todas as coisas. Sim, Deus sabe, mas Deus não somente sabe, como Ele fez todas as coisas segundo a sua própria vontade, segundo o seu querer. Ele quem determinou.
Ele não somente sabe, mas é Ele quem ativamente fez com que aquilo ocorresse. E a nossa vontade precisa estar submissa à vontade de Deus. E aqui ele coloca a expressão, né, se Deus quiser. É uma expressão até muito banalizada, porque a gente sempre fala se Deus quiser, e muitas vezes não temos consciência dessa expressão. A gente não pode tornar essa expressão um simples clichê, né, como hoje é feito, mas o nosso o uso dessa expressão deve expressar seriedade e reverência. Primeiro porque está usando o nome de Deus. Segundo, porque somente Deus é soberano e tem o futuro nas suas mãos, e nós precisamos reconhecê-los em todos os nossos planos, em todos eles. Todos os nossos planos precisam estar passada pela chancela de que, se Deus quiser, nós faremos isso ou aquilo. Não adianta planejar se neste planejamento a providência e a soberania do Senhor não estiverem contempladas, né? A gente deve dizer, primeiro, se o Senhor quiser, viveremos, para então dizer, se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. Veja como é que é uma progressão aqui, né? Primeiro a gente vive se o Senhor quiser, depois a gente faz qualquer coisa se o Senhor quiser, porque não tem como eu fazer algo se eu estar vivo, não tem como eu estar vivo se o Senhor não quiser que eu esteja vivo. A nossa vida como neblina depende toda a sua existência do Senhor, e às vezes a gente perde isso de mente, às vezes a gente perde isso de vista, e passamos a caminhar com as nossas próprias pernas, achando que o futuro dos meus filhos depende de mim. O Paul Tripp fala isso, né, no livro dele, que às vezes a gente age como mundanos, porque a gente acha que se a gente criar todas as situações adequadas para os nossos filhos, eles vão ser crentes muito bons. Quando a gente acha isso, a gente está agindo como os leitores originais da carta de Tiago, porque a gente está olhando, acha que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e vai dar tudo certo, né? Esquecemos que o cuidado dos nossos filhos, da nossa família, o nosso sustento depende primariamente, exclusivamente de Deus. É Deus quem cuida da nossa família, é Deus que orienta os nossos filhos, é Deus quem nos dá o sustento, é Deus que nos dá a força para trabalhar, é Deus que nos dá a sabedoria para ensinar os nossos filhos, é Deus que faz com que os nossos filhos, mediante a pregação da palavra, se tornem crentes verdadeiros. Não é a minha condição em explicar o Evangelho, não é a minha condição em tornar com que as coisas existentes nesse mundo cooperem para que toda a sua educação seja a melhor possível. Isso é bom, mas isso não é suficiente. Não é suficiente. Isso não é suficiente. A gente não pode perder de vista que é o Senhor o dono da nossa vida. As nossas ações estão nas mãos do Senhor, a nossa existência está nas mãos do Senhor. Paulo, ele vai ao encontro de Tiago, né? E nos ensina a reconhecer a sua soberania em tudo que nós fazemos, né? Não só Paulo, mas, por exemplo, Lucas, em Atos 18, 21, quando ele fala assim: mas despedindo-se disse, se Deus quiser, voltarei para vós outros. Embarcando, partiu a Éfeso. Paulo, em 1 Coríntios 4,19, ele fala: mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. 1 Coríntios 16,7, porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Você vê que isso aqui não é algo clichê, é algo que contempla a natureza de Deus. Matthew Henry diz que nestes versos nós somos ensinados a manter um constante senso de dependência da vontade de Deus para a nossa vida, porque todas as nossas ações e prazeres devem nortear a vontade de Deus.
Isso aqui é uma coisa que é fácil falar, né? Aquelas pessoas que falam assim, né? Se Deus quiser e Ele quer, e há de querer, né? Ainda fala assim, há de querer. Prepotência, arrogância, né? Porque quando nós nos submetemos à vontade de Deus, nós não nos submetemos simplesmente quando nós achamos que aquilo é algo bom, mas se nós podemos ter o favor de Deus, a sua graça, por que não podemos vir de Deus também a dor e o sofrimento? Por quê? Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele faz conosco aquilo que Ele quer. Então, se Deus quiser, quando a vontade de Deus é em acordo com o que eu penso, é lindo. Mas quando você vai fazer algo e aquilo não sai conforme o seu planejado, né? Quando você vai para uma maternidade e acha que daqui um dia vai estar na sua casa, mas acontecem diversos problemas e você fica nas mãos literalmente do Senhor e ora para que a vontade de Deus seja feita, é algo muito difícil. É algo muito difícil. É muito difícil pedir a vontade de Deus quando algo parece estar fora dos nossos controles e sai das nossas mãos, quando um filho nosso não vem à vida, quando uma proposta de emprego é perdida, né? E as pessoas falam, mas calma, que uma porta se fechou, outra se abriu, porque todas as coisas cooperam para o bem, tiram a passagem de contexto, todas as coisas cooperam para o bem, significa que até mesmo o mal coopera para o nosso bem, que é ser moldado à imagem de Cristo. Nós falamos aqui a manhã inteira que o sofrimento nos torna cristãos melhores. As nossas ações, os nossos prazeres devem nortear a vontade de Deus, como Matthew Henry fala, né? No verso 16: agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa é maligna, né? O mundo se vangloria dos seus feitos, se vangloria dos seus projetos, muitas vezes, inclusive, se obter resultados, né? Eu faço, eu aconteço, eu planejo, eu projeto. O crente, ele precisa, em oposição a essa ideia mundana, reconhecer que somente Deus pode fazer em seu favor. Não há vanglória para um cristão, não há méritos para um cristão. Não há como eu olhar para qualquer pessoa que se diga cristã e falar que dá glória a essa pessoa ou reconhecê-la pelos seus feitos, porque toda boa dádiva, toda boa obra provém do Pai das luzes, de Deus. Até a melhor obra que nós podemos fazer, a cultura, o trabalho, aquilo que nós fazemos e achamos, que bacana, que legal, e isso provém de Deus. Por isso que a glória é de Deus. A gente precisa se afastar da nossa arrogância e nos lançarmos diante da submissão a Deus, porque ser arrogante é viver desconsiderando o poder e a soberania de Deus, e essa é uma atitude maligna. Ser arrogante, viver desconsiderando o poder, a soberania de Deus e a sua providência é uma atitude maligna. Sabe por quê? Porque, primeiro, quem vive dessa forma, despreza quem Deus é, despreza os seus atributos, despreza a sua onipotência, despreza a sua eternidade, despreza a sua imensidão, despreza o seu amor, despreza a sua justiça, despreza a sua sabedoria. Quem vive de forma arrogante, estima em demasia as suas próprias forças, as suas próprias sabedorias, se considera mais do que deveria. Quem vive dessa forma perde o senso de dependência e parte para uma vida autônoma, sem Deus, por mais que esteja falando de Deus por aí. Quem vive desta forma arrogante, vive de forma ansiosa com o futuro, porque o futuro depende de si mesmo. Vive de forma ansiosa com as coisas deste mundo e não com as coisas do alto.
Quem vive dessa forma despreza que Deus é Senhor, dono das nossas vidas, e coloca no altar de Deus os ídolos dos corações, os ídolos deste mundo. E é por isso que ele fala que isso aqui é maligno, né? No versículo 16, toda jactância semelhante a essa é maligna. E ele no verso 17 ele fala que, por isso, portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz isso, nisso está pecando. É um pecado gravíssimo ter consciência de que algo está errado e mesmo assim continuar praticando a maldade. A gente sabe muito bem que existem pecados distintos. Todo pecado é odioso diante de Deus, mas alguns são mais. Até o nosso presbítero aqui falou de forma muito pertinente sobre que nós às vezes colocamos em nós as atenuantes, mas nos outros a gente pega as agravantes e as atenuantes, né? A gente lidar como juiz, com a gente pega leve, né? Mas pecar e ter consciência do pecado, pecar sabendo, pecar com deliberalidade, com intenção, é algo gravíssimo. É rejeitar a Deus com sangue nos olhos, é a impiedade no mais puro sentido da palavra, é a maldade sendo contemplada, experimentada no seu mais profundo abismo. É a maldade do ser humano na sua milésima infinita potência, na sua maior potencialidade, porque diante de Deus não há como nós permanecermos da mesma forma. E quem conhece a Deus, sabe quem Deus é e continua agindo da mesma forma, está sendo ímpio de uma forma inimaginável, indescritível. E aqui é importante a gente frisar, porque talvez você possa até estar dizendo assim: Maico, quem ia pregar à noite era o Maico, né? O pastor falou. Maico, tudo isso você está dizendo é óbvio, sabe? Quem não sabe que nós precisamos de Deus para viver, para respirar e todas as coisas? Isso é óbvio. Isso é algo bobo. Todos nós sabemos. Então você que está dizendo isso, estou usando uma figura de linguagem aqui, né? Você que está dizendo isso, nós que dizemos isso, saibamos que toda vez que agirmos desta forma, de forma contrária a sermos dependentes de Deus, nós estamos caindo em pecado grave, porque nós sabemos o que tem que ser feito e mesmo assim fazemos o mal. Se isso é bobo, se isso é algo tão frívolo, tão simples nas Escrituras, se é algo tão leite, né? Se é algo tão simples, por que nós ainda continuamos agindo como se Deus não existisse? Por que nós sabemos o que tem que ser feito e continuamos agindo de forma distinta? A grande questão é que isso é óbvio para a nossa cabeça, mas para o nosso coração isso é algo complexo demais. Para a nossa natureza pecaminosa isso é algo complexo. Para a nossa arrogância, para a nossa prepotência, isso é algo complexo. Viver neste mundo a parte de Deus é algo muito natural para nós. Viver, como eu disse de manhã, uma vida obediente, quando tudo vai bem é muito fácil, mas quando as coisas saem do nosso controle e parece que Deus perdeu as rédeas da nossa vida e nós precisamos nos submeter à vontade de Deus, é algo complexo para o nosso coração. É algo fácil para eu falar, vou ser sincero, para falar é simples, mas para viver isso de forma... Por isso que Tiago está tratando de uma sabedoria do coração, uma sabedoria da prática,
uma sabedoria de uma vida transformada em ações, porque ele já está partindo do princípio que a fé dele já é uma fé verdadeira. É por isso que ele fala: vocês não podem ser simplesmente ouvintes. É por isso que ele fala também que vocês não podem desejar ser mestres, porque ser mestre implica conhecer mais, e conhecendo mais e praticando aquilo que é errado, maior juízo eu estou acumulando para cima de mim, porque eu conheço e não pratico. Então, se eu conheço e não pratico, eu estou pecando, e pecando de forma intencional. Não está falando aqui que a gente não deve buscar conhecimento, não é nada disso. Ele está falando do perigo que é você conhecer e não praticar. É muito perigoso, porque vai requerer de nós grande juízo naquele dia, caso nós não nos arrependamos. Eu queria terminar com duas aplicações. Primeiro, que essa passagem não está dizendo que você não pode fazer planos, não está dizendo que você não pode se organizar para comprar alguma coisa que você deseja no futuro, não está dizendo que você não pode investir no seu futuro, no futuro da sua família, não está falando que você não pode se precaver para o futuro, fazer uma poupança, não é nada disso. O que Tiago está falando aqui é que todos os nossos planos, todos os nossos projetos devem estar em submissão à vontade soberana de Deus e à sua santa providência. A gente faz planos, a gente coloca nós colocamos todos os nossos planos diante de Deus, mas nem sempre os nossos planos são os planos de Deus. Nem sempre aquilo que eu sonhei é aquilo que Deus tem para mim. Nem sempre o que eu planejo fazer amanhã e coloco no meu planner, vai ser aquilo que eu vou fazer. Nem sempre o que eu pretendo para minha família, talvez amanhã, no futuro, é aquilo que vai acontecer. Porque o futuro pertence ao Senhor e somente a Ele. O que Tiago está falando é que toda a nossa vida precisa estar em submissão à vontade soberana de Deus, a sua santa providência, e como Ele faz com que as coisas deste mundo concorram para o nosso bem. É isso mesmo, para o nosso bem. Em segundo lugar, que diferente do que os coaches modernos dizem, o sucesso da sua vida não está em realizar tudo aquilo que você planejou, ou em produzir tudo aquilo que você espera, ou ser muito próspero, ou ser alguém que consegue realizar tudo que você pretende fazer, produtivo. Não, o sucesso da nossa vida não está em fazer aquilo que nós planejamos. O sucesso da nossa vida está em aprender a ser contente em qualquer situação, quer seja estar em ter fartura, quer seja em passar necessidade, quer seja estar bem de saúde ou estar mal de saúde, quer seja ter tudo aquilo que eu pretendi ter, e se Deus quiser, pela sua graça, pelas suas misericórdias, me conceder aquilo que eu desejo, ou quer seja Ele simplesmente falar não. Sucesso da nossa vida está em aprender a ser contente em qualquer situação, a aceitar a vontade de Deus, mesmo que muitas dessas vezes precisemos abdicar dos nossos planos, ter a consciência e a humildade em saber: ó Senhor, eu planejei isso, mas isso não está em conformidade com a sua vontade, então eu abdico de tudo isso, eu desisto de tudo isso para viver a vida que o Senhor tem para mim. A rejeitar aquilo que aparentemente era bom, a desistir de algo para criar os meus filhos, a desistir de ser rico e próspero para ter uma vida simples muitas vezes, ou quem sabe a ganhar mais dinheiro para poder colaborar ainda mais com a obra do Senhor e sustentar aqueles que passam necessidade. Os nossos planos não são santos em si mesmo. Quem é santo é o Senhor.
E a sua vontade é boa, agradável e perfeita. E é ela que nós precisamos desejar. Por mais que muitas vezes os nossos planos precisam ser derrubados, nossos sonhos precisam ser destruídos, porque é o Senhor que é o dono da nossa vida. E se nós queremos fazer algo, lembremos então que somos seres humanos caídos, que não sabemos o dia de amanhã, como neblina, hoje estamos vivos, amanhã não sabemos. O futuro pertence ao Senhor. A nós cabe adorar a Deus, viver uma vida sã, obedecê-lo em todos os momentos e viver para a glória dele, sabendo que o propósito da nossa vida é se alegrar no Senhor, ter prazer nele e glorificar o seu santo nome. De resto, que estejamos debaixo da vontade soberana de Deus. Vamos orar? Senhor, que o Senhor possa verdadeiramente fazer com que essa palavra habite no nosso coração, ó Pai. Quantas vezes agimos de forma arrogante, prepotente, planejando, dizendo que vamos fazer isso, aquilo, mas nós não temos consciência, Deus, que a nossa vida ela é como bolha de sabão. Hoje nós estamos aqui, amanhã não sabemos o que irá nos acontecer. Porém, Senhor, nós continuamos a planejar, nós continuamos a meditar, a nos precaver, mas nós queremos fazer isso com a chancela do Senhor, colocando o Senhor em primeiro lugar. E que assim como no Senhor Jesus, orando no Getsêmani, clamou para que, se possível, passasse dele este cálice, o cálice da ira do Senhor, mas ele orou, ó Deus, para que a sua vontade fosse feita. Que mesmo diante dos nossos planos, diante dos nossos projetos, das nossas intenções, que os seus planos sejam colocados em primeiro lugar na nossa vida, que a sua vontade soberana seja realizada em nós e que o nosso coração esteja calmo, sereno, tranquilo, porque o Deus da nossa vida é o Deus da nossa salvação e nós somos seus servos, seus escravos. O Senhor tem a nossa vida e faz dela o que bem entender. Que a nossa família esteja debaixo da sua vontade, que o nosso emprego esteja debaixo da sua vontade, que a nossa vida, a nossa igreja esteja debaixo da sua vontade, e que o único nome que venha a ser exaltado diante da alegria ou do sofrimento, da dor ou da bonança, da tristeza ou de qualquer outra situação que nos advém, seja o seu nome. Que nós saibamos, ó Deus, que tudo isso coopera para que nós sejamos cristãos melhores, moldados, experimentados, aperfeiçoados, sabendo que tudo, Senhor, coopera para que nós sejamos moldados à imagem de Cristo Jesus. E esse dia, ó Deus, ocorre, todo esse processo ocorre de santificação até o dia final. Nós aguardamos ansiosamente por esse dia, dia em que herdaremos a nossa herança incorruptível, dia em que provaremos o descanso eterno, dia que verdadeiramente usufruiremos do Shabá eterno, da glória do Senhor, da vida que o Senhor tem para nós. Enquanto isso não ocorre, tranquiliza o nosso coração, tire toda a nossa ansiedade e nos faça viver a vida que o Senhor tem para nós. Oramos assim, ó Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados, clamando o sangue purificador do nosso Senhor Jesus. E é no nome dele que nós oramos. Amém.